E estava me contando que, em contato com a população, você chegou a dar aula na região lá, né? Sim, sim, eu comecei a dar aula lá em 2014. E que conversando com as pessoas, com os moradores e também com seus alunos lá, você notava que eles pouco conheciam a história da região, que, né, muitos dos antepassados deles davam nome às ruas do bairro e esse resgate da memória, aliás, foi um trabalho que você iniciou, né? Conta um pouquinho para a gente esse exercício de resgate da memória que você Ah, propôs, e foi bem essa interessante. essa é a parte mais legal, É. porque quando a gente vai fazer uma pesquisa desse tipo, a gente fica muito preso à documentação, né, Aham. a papel e procurar algum tipo de evidência que possa comprovar ou refutar aquilo que a gente tem como a nossa primeira hipótese. Mas dialogando com o pessoal, assim, fui conhecer o bairro, fui, né, eu sou professor efetivo do estado de São Paulo, comecei a lecionar em 2012, lecionei em Francisco Morato, então consegui durante 2 anos, fiz uma pesquisa muito parecida com eles ali, para poder entender qual era o público e qual a maneira de eu lidar com essas pessoas que Uhum. estavam ali, né. E quando eu já morava em Jundiaí, e fiz essa remoção. Comecei a dar aula no Envoltura do Caia, né? Meu cargo como professor efetivo foi para essa escola, é o Monsenhor Venerando Naline, no Envoltura do Caia. E procurei conhecer um pouquinho sobre o bairro, sobre como era a região, o que era a escola, desde quando ela estava estabelecida ali, porque isso traz algumas maneiras, algumas formas de lidar melhor com a população, principalmente com o adolescente. Sim. Conhecer melhor o espaço que eles estão inseridos, como são as famílias, como é a realidade local, para que isso pudesse favorecer uma ferramentas para que eu conseguisse fazer com que eles aprendessem melhor. E identificando ali entre alguns alunos, né, o nome deles, os sobrenomes e os logradouros, né, os nomes das ruas daquele bairro, fui Uhum. perguntar para eles quem era, se eles conheciam. E é muito engraçado porque assim, a gente está falando de famílias que se estabeleceram ali por volta de uns 100 anos, Sim. 150 anos no máximo, e que não tinham poder aquisitivo grande, mas que poderiam ter alguma memória ainda específica. Quando a gente fala de construção, de perpetuação de eventos, de material memorístico, quando a gente fala de pessoas que vêm do continente europeu, Itália, Espanha, Portugal, que são os maiores grupos que ocuparam, né, o Uhum. estado de São Paulo, por exemplo. Era muito mais fácil conseguir algum tipo de elemento, foto, documentação, ainda mais da forma como eles se estabeleceram, como eles vieram, quais foram as motivações. Diferentemente de uma população negra que descende de povos que em algum momento foram escravizados, que foram trazidos à força, que foram trazidos involuntariamente para o nosso território. Essa imigração europeia, em finais do século XIX, começo do século XX, já eles vêm numa condição também muito complicada, não da forma como foram os povos do continente africano, mas ainda guardavam alguns elementos de sua memória. E falando com esses adolescentes, por volta aí de seus 12, 13, 14 anos, essa memória relativa aos seus antepassados estava quase que se apagando. Então, fiquei curioso para saber qual é a relação que eles estabeleciam ali, porque eles não conheciam os personagens que davam nome àquelas ruas. Então, a gente fez um trabalho de pesquisa muito direto, muito simples, propondo a eles como era o papel de historiador, do que eles deveriam fazer e como fazer, e começaram a descobrir que o nome daquela rua fazia uma homenagem ao bisavô, e a gente está falando de gerações muito próximas, né? E eles Interessante. começaram a trazer essas informações e apresentá-las entre eles. E o interessante é que nas semanas seguintes eles fizeram essa pesquisa, dialogaram entre eles, fizeram as apresentações,
e foram trazendo informações das famílias. Ah, sabia que meu avô conhecia sua bisavó? Eles fizeram essa relação intergeracional das famílias e seus antepassados. E eu resolvi começar a fazer essa pesquisa como um livro, como um trabalho meu, mais literário do que acadêmico, e fui tentar buscar isso depois, assim, não acabava não sendo essa intenção direta, mas na construção de uma pesquisa histórica, a princípio, deixando o território meio de lado, focando só nas memórias, nessa discussão entre as identidades e as memórias. Mas aí eu comecei a perceber que os aspectos culturais influenciavam isso de uma maneira, assim, tamanha. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando dos aspectos que vão constituir essas identidades e que vão levantar qual o papel da memória. A cultura impregnada ali, né? A memória que daria identidade àquele grupo e intrinsecamente ligado ao território. Tanto é que você menciona, inclusive, nomes de ruas, né, dos antepassados que estavam ali há 100 anos, que foram para aquele local há 100 anos, pelo menos 100 anos. E aí que, então, esse link território, identidade, cultura e memória fica bastante nítido num trabalho como esse, né? Fica bastante saliente, né? Fica evidente, né?